Bom, hoje, não só hoje, mas toda quinta-feira a partir de agora, a gente vai ter um papo aqui sobre maternidade, paternidade. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre maternidade e paternidade em voo solo, que é a vida dos pais que cuidam dos seus filhos sozinhos, ou mães sozinhas, ou pais sozinhos, e quais são as dificuldades, né? Quais são as facilidades. Então, eu vou chamar aqui na live o Manuel. Ele tem um projeto fantástico, Cabra Macho. É um projeto que ajuda homens extremamente machistas a se tornarem homens mais masculinos. Olha aí. E aí, como é que você tá, Manuel? Tudo bem? Amor, tô Estava bem, graças a explicando um pouco Deus. aqui o seu projeto do Sou Cabra Macho, mas você pode explicar melhor que eu, né? Para quem não conhece seu projeto ainda, gente, é um projeto fantástico. A gente nunca para pensar nisso, né? Mas a gente fala de homem machista, de não sei o quê, e quando a gente começa a entender como é que isso se cria, né? Como é que surge essa história de um homem machista, cadê o que acaba interferindo no papel do pai? Dá uma resumida assim, Exatamente. para as pessoas entenderem. Então, primeiro, eu comecei esse projeto, eu vou dizer, internamente, oficiosamente e comigo, quando eu me descobri pai. Eu me descobri pai quando eu soube que ia ser pai, né? Que é uma grande incógnita, inclusive. Minha filha mais velha tem 18 anos, vai fazer 19 agora, dia 20 de agosto. Inclusive, minhas duas filhas fazem aniversários dias 20. Dia 20 para mim é um dia especial. E de lá para cá foi um processo de reconstrução, porque ser pai de duas meninas me fez realmente me lançar uma série de questionamentos, né? Tenho uma outra filha de 6 anos, que é a Maria Clara, né? A diferença é grande de uma para outra, mas aí só veio endossar aquela pergunta que já é clichê, mas que é importante se fazer. Com que tipo de pai eu quero ser para minhas filhas? Com que tipo de homem eu quero que elas se relacionem? Ou seja, começar esses questionamentos, né? Começaram esses questionamentos. Mas foi quando a minha filha de 15 anos, quando chegou aos 15 anos, que ela sofreu uma violência, foi a partir daquele momento que eu mergulhei mais em mim. Assim. Minha formação é administração de empresas, eu sou um empreendedor social, mas a partir daquele momento, há 3 anos atrás, eu decidi me afastar um pouco de cada coisa para poder realmente focar e estudar o que é masculinidade, o que era machismo, o que é sexo e sexualidade, para poder, primeiro, eu não queria monstrificar o agressor, né? Eu queria que ele Você pagasse pelo travou que para fez, mim, ele Manuel. pagou, Voltou. voltou. Eu não queria monstrificar aquele rapaz, né? Eu não queria que ele pagasse pelo que ele fez, e ele realmente pagou pelo que fez, assim, na justiça do homem, né? Mas eu queria Fala entender o do porquê rapaz da que fez a violência com a sua a filha. violência contra a minha filha. Isso. Isso. E a partir daquele momento eu comecei a me questionar, eu comecei a analisar, comecei a ver que aquele rapaz, na verdade, ele estava só reproduzindo algo que ele aprendeu em casa, que era um pai machista e agressor. Então ele estava, para ele aquilo era o padrão, para ele aquilo era o normal. E eu comecei a me questionar quantos homens realmente têm comportamentos assim. E eu comecei a me descobrir mais machista do que eu achava que eu era. Eu achava que eu era um pouquinho machista, mas eu vi que eu era machista pra cacete. Então eu disse, cara, eu É preciso difícil fazer alguma reconhecer coisa. isso, né? Assim, Muito reconhecer, difícil. eu me descobri machista, porque existem muitas mulheres machistas também, e elas próprias às vezes não reconhecem, né? O machismo é tanto do homem como da mulher. O nosso universo ele é machista, né? Então, quando a gente fala de machismo, Dani, a gente tem que lembrar que a gente, tanto o homem, tanto aquele que nasce no gênero masculino, que nasce no gênero feminino, sofre do mesmo mal, né? Que o machismo ele é um grande câncer social. Então, a gente entender o que é o machismo, entender que o machismo é esse narcisismo do que é masculino sobre o feminino. Tudo que é masculino se sobrepõe ao feminino. Minha cachorrinha está latindo aqui. Desculpa, viu? É o que demonstra o desequilíbrio, né? Total, total. É separatista, é discriminatório, enfim. E a gente foi criado, né? O homem foi criado para ser não ter nenhum comportamento feminino, o homem tem que ser extremamente viril, o homem tem que ter. Não pode ser muito sensível, porque se for sensível, e é molezinha, né? Ou seja,
já tem uma disparidade, já tem uma aversão àquilo que é feminino a partir dali, e também há uma total homofobia nesse ponto, Dani, assim, porque já é fresco, e é viado, né? Já começa a partir dali esses termos. Então a gente é criado assim, em grande parte. Então a gente tem que ter muito cuidado em entender essa criação que a gente naturalmente tem e convidar outros homens a dizer, cara, isso lhe fez mal? Fez. Aonde lhe fez mal? Como é que você repete isso? Como é que você externa isso nos seus comportamentos, nas suas falas, nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos? E aí é que vem o Ser Cabra Macho, onde a gente discute sobre a masculinidade de uma forma saudável. Antes de ser pai, eu sou homem. Mas que tipo de homem eu sou? Né? Então, antes de ser homem, eu sou ser humano. Então, o convite que a gente faz, nada mais, nada menos, é vamos ser humanos. Primeiro ponto é esse. Né? Respeitando identidade, respeitando orientação, respeitando a nossa história, nossas raízes, nossas matrizes, E mas gênero, né? contextualizando. Nosso lugar entre o feminino e o masculino. As Exatamente. pessoas confundem, né? Que deixar de ser um machista acha que você deixa de ser masculino, e não é, né? Não é nada a ver, na verdade. Né? Assim, É um deixar assunto de ser vasto, macho. né, Manuel? Se a gente entrar aqui, a gente vai ficar no machismo que É verdade, é a verdade. gente Mas fez aí, uma live linkando junto isso. uma vez e a gente queria falar sobre paternidade, né? E sobre mais paternidade, e a gente não conseguia chegar na paternidade antes de desmembrar essa questão de quem é o homem enquanto homem antes dele ser um pai, né? Que isso interfere muito. Não é uma coisa Total. que interfere tanto na mulher. A Pois é. mulher, pode ser feminina, não sei o quê, e ela ocupa seu lugar de mãe. Mas o homem, Pois quando é. ele não tem já uma postura, né, de homem, ele peca no lugar do pai ali. A Eu não sei se eu gente, estiver errada, você me corrige, Manuel, assim, do que eu não, de acho, do que eu forma observo. alguma. Não, mas tá certíssimo. Como a gente é criado, o homem é criado para ser o garanhão, para ser o pegador. E a É, nossa aversão à paternidade começa muito daí. Porque como a gente é criado para ser o pegador, para ser o garanhão, a partir do momento que eu tenho um relacionamento, esse relacionamento me gera ali um compromisso, e esse compromisso ainda fica um pouco mais pesado, ou fica mais pesado com o filho ou com a filha, opa, eu vou perder a minha liberdade de ser garanhão? Não posso perder. Então começa a gerar esse afastamento de um contexto familiar, de um relacionamento saudável, e da paternidade a partir desse momento. E a mulher não, a mulher é criada para cuidar de casa, ela é criada para ser mais feminina. Ser feminina, ser delicado, a não, gente ou está falando seja, assim no geral, tá? As no pessoas não estão. geral, Generalizando, a gente mora numa sociedade machista, né? A gente vive numa sociedade. A mulher está conquistando muitas coisas e conquistou nesses longos anos para cá, mas a gente tem uma sociedade machista. Isso não é um machismo aqui nosso, né? A gente tem dados aqui, né? O IBGE tem um registro de mais de 80% das crianças. Elas têm como primeiro responsável ou a mãe, ou a avó, ou a tia, exatamente. né, 80%. Então, existe hoje um problema relacionado à paternidade. Porém, Total. também temos casos de mães que não cumprem o seu papel dentro da maternidade. E muitos homens passam por situações, né? A gente sabe que o maior número que acontece são mulheres, mas muitos homens também passam por essa situação de, às vezes, terem que criar seus filhos sozinhos porque ou a mãe ou o pai não estar presente. E aí que eu gostaria de entender, assim, Manuel, como é que você pensa em relação a isso? Qual que, na sua função de pai, que você foi um pai, que por um período da sua vida, né? Um Fui longo só período da sua vida, você foi pai sozinho, sem as mães presentes, né? De meninas pequenas, uma tinha 12, né? E outra tinha 2. isso. Como é que se vira um pai sozinho? Como é que é a vida? Porque a mãe a gente sabe, né, em geral, né? Mas como é que é um pai sozinho? Foi muito doido, viu, Dani? Porque, primeiro, ser pai de menina já é como eu falei, já é um grande desafio. Ainda de Assim como eu acredito menina, para né? você. É, Hã? ainda de É, menina, assim, pai sozinho de menina, de 2 de mulheres. duas, exatamente. E aí foi, como eu falei, foi necessária a minha desconstrução. Foi necessário esse autoconhecimento de fato para que eu pudesse simplesmente ser o melhor pai que eu poderia ser,
Aliás, que eu posso ser. Porque ser pai e ser mãe, a gente está Mas você é nessa pai contínua machista, assim, reciclagem, de né? não limpar a casa, de não fazer comida, de não sei o quê. Não, Você tinha esse lugar? a minha criação, graças a Deus, Dani, foi uma criação onde meu pai me colocou sim para fazer minhas tarefas de casa, me colocou sim para fazer as minhas obrigações, não para ajudar, mas para entender o meu papel em casa. Nesse ponto, eu tive muita sorte em relação à minha criação. Mas eu sei que isso não é a realidade de muitos. Aliás, eu sei que isso é a realidade de poucos. Então, para mim, nesse quesito de cuidar de casa, eu nunca tive muito problema. Mas você cuidar de filhos e você orientar filhos é uma outra história, Sim. né? Inclusive, existe o ser humano tem uma facilidade muito grande em delegar ou culpar o outro. Então, seria muito fácil, o que é mais comum, a gente passar essa criação para o colégio. Não, deixa que o colégio resolva essas coisas e eu vou tocando aqui que eu tenho que me preocupar em prover. Eu tenho que me preocupar em pagar as contas e que eles tenham tudo e esquece com o pertencer à paternidade. A se fazer de fato pai, se fazer de fato mãe. E aí foi minha dificuldade. Porque aí sim, primeiro, você não encontra grupos onde não encontrava. Hoje você encontra. E aí tem gente que não gosta quando eu falo sobre isso, mas o feminismo tem um papel muito importante quando a gente fala dessa pressão que deu na gente, nos homens, de entender, olha, somos iguais, Qual o ou seu somos lugar? equitativos. Sim. Então, meu lugar é meu lugar, o seu lugar é seu lugar, e a gente vai se dar bem aqui. E essa provocação necessária e importante fez com que nascessem alguns grupos como o Ser Cabra Macho. Mas, enfim, então não tinha muita referência do que com quem conversar sobre paternidade, com quem falar sobre como conversar sobre sexo e sexualidade com minhas filhas, Isso que eu ia te né, falar, Manuel, meninas. que assim, às vezes uma mãe de primeira viagem e que tá sozinha, que não tem, né, ou por alguma razão, ou o marido morreu, ou abandonou, enfim, se ausentou da família. A mãe, quando ela não tem uma avó, né, a mãe da mãe que ajuda, as mulheres, Uhum. elas entre si, elas conversam. Uma ajuda a outra, ou se você não tem nenhuma amiga que está tendo filha naquele momento, você vai fazer um cursinho, alguma coisa que você vai encontrar outras mães. Existe essa troca, né, entre mulheres, essa comunicação. O homem, já quando está nesse lugar do pai sozinho, eu não sei o quanto que ele vai estar se reunindo com outros pais para ver o que Não que se meu filho está com uma reunia. dor de barriga, o que que será, ou não, entendeu? Os homens não têm esse hábito, né? Não tem, ainda não tem. A gente ainda está construindo esse hábito, na verdade, né, de ser esse apoio. Por isso que o Secabra Macho existe, por isso que o propósito do Secabra Macho existe, para ser esse apoio. Hoje a gente ter, por exemplo, um curso para homens na gestação, um curso para homens no puerpério. Tem homem que não sabe nem o que é puerpério. Né? Um curso para homens na amamentação. Ou seja, ter pelo menos um apoio onde eu possa conversar sobre isso é importante, mas eu não tive isso. Então eu precisei realmente buscar conhecimento, buscar me agregar. E para mim foi difícil, primeiro, porque essa reciclagem ela é diária, cotidiana. Né? Todo dia acontece alguma coisa que eu tenho minhas obrigações e tenho que. Eu queria pertencer à paternidade, eu não queria simplesmente ser pai, eu queria viver a paternidade. Então, como eu consigo fazer isso? E aí veio outro problema social muito grande. Tanto mães como pais em voos solos não são. Existe um preconceito com a gente, né? Existe um preconceito que ele é silenciosamente velado. Quando você vai num grupo de pais e de mães de colégio, onde geralmente aquele pai, aquela mãe que é solteira, é colocado uma margem. Onde eu ia para festinhas ali com a minha filha pequena, com as minhas filhas pequenas ali, eu ia para uma festa e só quem ficava conversando comigo eram as outras mães solteiras. Primeiro, eu era o único pai, geralmente, presente na festa de criança, ou era um dos poucos pais ali presentes, e eu era o cara que ficava ali meio que autista, quietinho, porque só vinha conversar comigo, inclusive, não só vinha, mas a grande parte das mães que vinham conversar comigo eram mães que também eram solteiras, ou mães solos, né? E aquilo foi. Como é que pode existir preconceito em relação a isso? Então, Por você que falou isso, você existe sabe que preconceito? existe isso mesmo. Eu, quando o Cauã era pequenininho, eu tenho um amigo que ele é muito presente.
como pai. Então, todas as atividades que as mães faziam, tipo, porque o pai, ele às vezes ele se aproxima da criança quando ela já está um pouquinho maior, quando ela já consegue trocar, quando o pai consegue levar para a rua. Até uma certa idade, quando é muito bebezinho, fica muito mais com a mãe. Eu falo isso quando já existe um casal, ainda morando junto. E quando esse meu amigo, ele começou a aparecer nos cursinhos dos bebês, no lugar, várias mães com seus bebês e um pai com seu bebê, sempre o pai. Várias mães achavam legais, mas outras eu escutava assim, esquisito esse cara, tipo, ele tá sempre entre as mães. Ele é meio, sei não, esse cara é esquisito. Então eu já sentia um preconceito, eu falava, cara, eu tô achando muito legal. Aí tinha gente que falava assim, não, eu tô achando ele meio feminino, alguma coisa tá errada, acho que ele queria ser a mãe. É. Então esse é um preconceito realmente, que existe uma estranheza de ver. Chega. Eu era chamado, primeiro, olhar estranho, começou a me ser normal, né? Além disso, ou era visto como, ele tá querendo fazer capa, ele tá querendo aparecer sendo Mostrar serviço. paizão, É, né? Ou então, esse cara é gay. Esse é, cara é gay e agora decidiu assumir. Simplesmente porque eu estava fazendo o meu papel de pai, né? exatamente. Então, essa paternidade aplicada, ainda ser rara, é muito, aliás, é 100% em decorrência desse machismo, dessa criação que a gente tem. Então a gente tem que normalizar isso. Por isso é importante, Dani, a gente trazer o Não, assunto ainda falam que da assim, esse pai aí tá se metendo aqui no meio das mães, tá querendo alguma delas. Tá exatamente, entre as mulheres. Aí já gera confusão. Que aí acha que uma mãe exatamente, tá dando em cima, aí começa uma fofoca. Você já veja, um ser estranho, o que não deveria ser, o que deveria ser absolutamente natural, né? exatamente, Aquilo que você exatamente, falou, Dani. reunião da escola, a professora se direciona para a mãe. Para mãe, para mãe. A Vivi, minha companheira hoje, a primeira vez que ela foi comigo, porque depois, inclusive mais na frente, eu quero muito que a gente fale também sobre os pais e a mãe solos, quando começam um relacionamento que não é com a genitora, vamos dizer assim, dos nossos filhos, em que momento apresentar para os filhos, é uma dificuldade, depois a gente fala sobre isso, mas é importante falar também. Mas, enfim, quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui na escola com a Vivi, a coordenadora, ela não falou comigo, ela falou para a Vivi. E Vivi estava chegando nesse universo ali que Vivi, ela é mãe de coração das minhas filhas, né? Então ela chegou de paraquedas ali e a conversa foi 100% direcionada para ela. E eu só observando, só prestando atenção. Tanto que minha cabeça, Dani, na hora começou até a viajar e eu não estava nem prestando atenção no que a coordenadora estava dizendo. Eu estava tentando ali entender, cara, veja como é o negócio. Por que isso? Por que a gente discrimina assim tão facilmente? Simplesmente porque um pai ou uma mãe é solo. Simplesmente porque um pai quer ser mais participativo. Isso é doentio, Dani, sabe? Assim, De isso não é movimento saudável. tem que acontecer, assim, na verdade, para que a gente mude essa situação, né? Mudar um pensamento. Acho que as mulheres terem se posicionado muito fortes, esses movimentos feministas, realmente aquilo que você falou, deram uma instigada no homem a se posicionar, principalmente os pais, né? Hoje a gente tem muito casos também de pais separados, que o pai ele quer participar, mas participa distante. Ou às vezes mães também. Eu tenho muito casos de amigos que são as mães que estão distantes hoje e querem saber, aí você já não sabe mais aonde interfere a educação, né? O que você pode permitir, o que não é permitido e como é que você vai criar essa comunicação com outro pai que não é presente, né? Como Inclusive, educar. Dani, essa questão de ser presente, é até bom a gente também abrir uma atenção nessa palavra presença, porque muitas vezes pais separados podem ser pais muito mais presentes na vida dos filhos do que aqueles pais que convivem numa família tradicional morando juntos. Porque estar na casa, ficar na casa com seus filhos, não significa pertencer e fazer parte da vivência da vida deles ali. Existe uma ponta a ser atravessada nesse quesito, entre vivência, de fato, e convivência. Né? Você, Existe os Manuel, conviv... considera pais solos, quando fala pais solos, você acha que são pais ou mães que perderam por total a interferência do pai ou da mãe,
do outro, né? Da outra parte, do Uhum. casal? Ou você acredita que quando ou o filho mora com um ou com outro e faz essa troca, isso pode ser considerado também vidas de pais solos? Ah, eu considero, Dani. Eu considero sim. Eu É, porque considero eu, por sim. exemplo, digo eu, que sou separado do meu ex-marido, né? Ele pega o Kauai final de semana, ou às vezes fica uma semana, às vezes ele fica aqui, a gente faz uma troca sem muita data certa. Uhum. Mas eu sinto que eu sou uma mãe sozinha. Assim, eu não sinto que ele é um super pai presente, a gente divide, mas dentro de casa eu sou uma mãe sozinha, né? Até eu ter uma outra, me casar novamente, ter alguém dentro da casa acompanhando essa educação, eu sou uma mãe sozinha. Então, como você estabelecer as suas regras, né? Porque eu vou ter as minhas regras, a minha forma de educar, a minha forma de pensar e vou estar o tempo todo dando para ele o meu feminino. Por mais que eu seja a melhor mãe do mundo, eu penso que eu nunca vou poder ser 100% paz do meu filho. É. Eu vou ser sempre 50, por melhor que eu seja, né? Porque eu sou um É, feminino, assim, eu sou um lado, né, dele. Ele tem o seu outro lado. existem vários aspectos aí, Dani. E o legal também estar conversando com você é que, assim como eu fui solo durante muito tempo, de meninas, você é uma mãe solo de menino. E é um desafio, sim, quando há essa diferenciação do gênero do nosso filho. Porque conversar, repito, conversar, por exemplo, sobre sexo e sexualidade com a menina, para mim, nossa, a primeira vez que eu fui falar de vulva com a minha filha, a primeira vez que eu fui falar de masturbação com ela, porra, pra mim foi difícil pra Quantos cacete, anos Dani, ela tinha? sabe? Tinha 12 anos, mais ou menos, 12. 12, Aí foi 11, aquele 12, momento, 12. aquele momento que a mãe tem, né? Que você vai falar sobre menstruação, sobre masturbação. E aí você tem que Exatamente, sentar Dani. para conversar. Imagino como é que foi para você como pai Não foi fácil, não e foi para ela fácil, não foi também, né? fácil. E para ela também. Mas aí vem um lado bom, Dani. Aí vem um lado, eu sempre gosto de trazer o lado positivo da história. Existem alguns contextos dentro desse texto que você colocou. E aí vamos lá. O primeiro contexto, o primeiro ponto nesse contexto é o ponto de que a gente primeiro tem que descontextualizar, explicar o que é a diferença entre sexo e sexualidade. Sexualidade é o meu comportamento comigo, com os outros e com o mundo. Uhum. Isso é sexualidade. Isso é educação em sexualidade. Falar em educação sexual com nossos filhos não é erotizar a conversa. É falar para eles sobre identidade de gênero, sobre ideologias, sobre o respeito ao ser humano, o que é o sexo biológico, o que é a minha relação afetiva, explicar as diferenças e as diversas formas de amor. Isso é importante, Dani. Isso é que é legal. E é um desafio para a gente, como um pai, como mãe solo, conversar e entender em que timing a gente vai fazer isso, porque a gente tem tantas preocupações e tanta coisa acontecendo no nosso dia que a gente acaba se perdendo. Não, e Então a gente está agora a muito. gente passa por uma outra questão que é hoje as crianças não são como as crianças de antigamente, né? As crianças hoje têm acesso a uma série de informações de internet, principalmente assuntos relacionados a sexo, elas dão um Google, né? Porque elas têm acesso ao celular, com 7, 8 anos já sabe escrever, dão um Google e aparece um mundo para elas, né? De coisas. Então, tipo, o Kawaii outro dia botou assim na internet, bumbum. Ele tava falando de pum, de não sei o que, botou bumbum. Apareceram umas coisas que eu tive que rapidamente tirar o telefone dele, assim, porque ele tem 8 anos. Apesar dele já saber algumas coisas, assim, como a gente vai introduzir essa informação é muito delicado, principalmente nos tempos de hoje. É diferente de você, os seus 12 anos, quando você sentou com seus pais para Uhum, conversar, ou quando a minha mãe sentou comigo para conversar, quando eu tinha 12 anos. O papo entendo. é diferente. Hoje a gente tem essa coisa da liberdade, né? Sexual, da escolha de gêneros. Então já não é mais um assunto homem-mulher. Tem o fato de ser gay, de ser trans, de ser uma série de coisas assim que você tem que conversar com a criança quando está entrando na puberdade dentro da linguagem dela, né? É. Eu, eu, Não dá para falar, eu, e conversa aí, isso e aí, você aí, conversa com a sua mãe. Ou se a menina falar esse papo aí, você conversa com seu pai. exatamente, Tem. exatamente. Ou então faz os papos só com a peneira e joga para a escola resolver, como eu disse no começo.
Sim. Então, a gente entender que conversar sobre sexo e sexualidade desde cedo, quando seu filho, por exemplo, vai passar um dia inteiro no colégio, exemplo, a partir ele com 4, 5 anos, idealize, ele está na fase de se questionar, ele está na fase de perguntar um monte de coisa, ele vai ver o corpo do amigo, da amiga que é diferente da dele. Ele vai querer tocar, ele vai querer entender, ele vai querer saber do porquê dessa diferença. Então, você ter a naturalidade e a normalidade, conversar de forma leve com ele desde pequeno, o que é biologicamente ser menino, o que é biologicamente ser menina, já começa a construir a partir dali um espaço entre vocês de normalização daquilo que é ser humano. Então, facilita o processo para quando ele chegar com 8 anos e tiver esse acesso à informação de forma mais rápida, que inclusive, Dani, a gente tem uma grande vantagem ainda, quando se fala de crianças até 11, 12 anos, porque quando eles têm dúvida, por mais que eles tenham acesso à informação, eles ainda assim conseguem chegar na gente, pai e mãe, para fazer uma pergunta. Mas a partir do momento que está ali na pré-adolescência, adolescência, quando ele vai te perguntar, já foi Google, já foi amigo, já foi um monte de coisa aí que você não sabe que tipo de informação ele Já recebeu. teve todas as informações. E a gente, como pai e mãe solo, a gente fica. Inclusive, eu não concordo com o termo pai. Eu não concordo com esse termo. Inclusive, várias pessoas falam, você é pai. Não, eu não sou pai, eu sou pai. Né? Por que isso? Porque eu não queria em nenhum momento suprir, por mais que tivesse ali uma carência ou um espaço aberto, eu não queria suprir aquele espaço. Aquele espaço, com o tempo, ele ia ser preenchido ou ser trabalhado de alguma forma. Eu queria apenas ensinar e continuar ensinando, primeiro, sendo uma referência, buscar ser uma referência, que não é fácil, porque a gente é cheio de falha, enfim. E esse machismo que ainda toma conta, porque eu ainda sou um machista de desconstrução, e poder, aos poucos, ir me entendendo e conversando com ela, e conversando com minhas filhas, e transformando esse assunto de uma forma mais natural possível. E transformar, desde pequeno, Dani, aí foi que facilitou talvez o meu processo como pai solo, sempre conversar abertamente sobre esses pontos. Sobre. Não me esqueço nunca, quando a Naná, mais velha, aliás, com 7 anos, ela olhou para mim, ela viu dois caras se beijando. E ela fez: Eita, pai, olha, eles estão se beijando. Ela olhou para mim com a carinha linda, assim, com os olhos arregalados dela. Eu disse: Não é, filha, que legal. Ela, ela ficou sem entender. Eu falei: Filha, é amor, filha. Não, não importa se homem com homem, se mulher com mulher. Então, a partir daquela conversa que eu tive com ela aos 7 anos, ela hoje, aos 18, ela consegue entender o ser humano mais na essência. Mas não é fácil, Dani, não é fácil ter essa conversa. Então, por exemplo, hoje, inclusive, fui perguntado por uma amiga que diferença eu tenho entre as minhas filhas de criação, né? Como é que foi a criação da Maria Clara e com a Naná. A Naná tem 18 e a Maria Clara tem 6, uma diferença grande de uma para outra. Sim. E aí eu disse que com a Maria Clara, a grande diferença que eu vou ter com ela é que Maria Clara ela vai receber de mim, no momento que eu julgar certo, a minha conversa com ela, por exemplo, sobre masturbação, vai ser uma conversa muito mais assertiva. Porque falar sobre masturbação, por exemplo, a masturbação para o homem, a masturbação para a mulher, Dani, são pesos e valores diferentes para a sociedade. Sim. Mas a gente tem que entender que existe um lado saudável nessa masturbação. E, em especial, para aquelas que nascem com a vagina, vamos falar dessa forma, para não falar de gênero aqui, Sim. a masturbação tem um toque diferente. A masturbação ela tem um peso emocional e físico diferente em relação ao do homem. O homem talvez seja um pouco mais frio, mais seco. Da mulher tem sensações e maneiras mais diferentes. Então, com Maria Clara, eu vou conseguir conversar de uma forma ainda mais leve do que foi com a Naná, sem me preocupar no sentido de ser agressivo ou de estar pulando etapas com ela. Então, ter sido pai solo gerou para mim um desafio gostoso de poder me entender nesse contexto e poder realmente conseguir criar minha filha sem muita
essa quebra de braço entre duas famílias, duas formas de criação, que tem muito Sim. isso, né? Quando você tem uma forma, você tem um contexto familiar que é diferente do seu parceiro ou do pai do seu filho. E aí, quando essas diferenças são muito gritantes, nossa, Dani, isso é muito doido, porque Não, você você sabe que puxa às para um vezes, lado a não criança. como é que essa coisa de pai e mãe, eu fiquei pensando, como é que às vezes até as mulheres são machistas assim. Por exemplo, às vezes sei lá, o Kawhi volta da casa do pai dele, não tomou banho, foi com a roupa que voltou, não almoçou, não comeu comida, fez um lanche, não sei o quê. Ele fala, não, tudo bem, gente. É pai. Se eu reclamar assim, gente, mas peraí, não tomou banho, não trocou, veio com a blusa suja? Dani, é pai. Pai é assim mesmo, não liga. Não, vai ser sem casaco? Não tem problema não, vai sem casaco. Chega lá, veste alguma coisa. A mãe não, já arrumou o kit, já veio não sei o quê, e vai toda preocupada. E quando você encontra uma mãe que fala, não, a mãe não precisa casaco não, tomou banho não, vem descalço mesmo. A mãe relaxada, que mãe relaxada, que largou aquela criança e não sei o quê. Então, assim, também Exatamente. existe essa coisa, né? De uma Demais. proteção de um mau cuidado do pai, que fala que É, tudo bem, é homem. O pai enxerga defeito, tipo, a criança fala, me dá um copo d'água, garoto, levanta, pega na geladeira. O pai, né? Vai lá. Normal, a mãe vem correndo com a água. Então, assim, são conceitos muito. Que até eu fico separatistas. imaginando você como pai solo. Que pai seria esse? O pai homem que tá hoje, que é tipo, pega o filho e vai ter que tomar e trata ali como pai, isso é ok, é normal. Ele continua cumprindo o papel do pai dele nesse lugar, homem, de ser. Ou ele vira aquele homem que realmente pensa, nossa, a criança vai sem casaco, se eu não botar um casaco na mochila dele, ele vai ficar frio, porque não vai ter outra pessoa. Enfim, você toma uma responsabilidade maior de que aquela criança depende única, exclusivamente de você e das suas decisões. Muito, muito. E isso é bom, viu, Dani? É o lado bom da história. Apesar de ser pesado, apesar de trazer para você vamos dizer assim, é um peso mesmo, de uma responsabilidade muito grande, ainda assim é uma construção gostosa. Agora, não estou romantizando a parada, não, porque eu sei que é difícil. Mas ainda assim é uma construção gostosa. Eu acabei me tornando uma pessoa cheia de toques, né? Eu acabei, É, por ter que dar conta de duas, então eu precisei ali. Eu digo que eu não tenho toque, eu digo que eu tenho COT, que é toque em ordem alfabética, porque tem que ser tudo bem organizado. As minhas roupas são separadas por cor, por tipo, enfim. E eu acabei tendo. Eu não era assim. Eu não era assim, Dani. Eu me tornei assim justamente por conta dessa preocupação, dessa referência que eu queria ser para elas. Não deu muito certo, não, porque a mais velha é banda voou nessa caixa de organização. mas Mas, outro dia eu estava lendo um artigo sobre isso, que o pai, às vezes, a postura do pai com a mãe dentro de casa, reflete muito na criança o pai que ele é, ou seja, a postura de homem, o homem que ele é, enquanto homem na casa, vira uma referência de pai para a criança. a minha filha falou aqui, eu sou o mesmo, Iana Carioli, essa é minha filha, tá? Minha filha mais velha. Cadê? Ela tá aí? Ela falou aqui, Iana Carioli, falou Ah, aí ela tá agora. ali. Ela é meio bunda voou na organização. Ela não puxou o pai, não, aí. Mas foi essa obrigação, na verdade, de querer ser esse exemplo, de querer, por exemplo, de trazer o que eu achava que era melhor, que me fez ir transformando, que me fez ir passando por cima dessas coisas, né? Assim, e isso foi uma transformação muito gostosa. Então, assim, eu fiquei muito preocupado nessa época de pandemia, e por isso que eu até conversei com você, Dani, vale a pena em trazer essa questão da mãe e do pai solo de uma forma leve, porque alguns pontos aconteceram nessa época, Dani, que me chamaram a atenção. Primeiro, o número de violência, que aumentou em quase 50% a violência doméstica. E quando eu falo de violência doméstica, está falando da violência contra a mulher e contra a criança e o adolescente. Isso 50%, Dani, é muita coisa. Né? Muita coisa. 50% é E muito. assim, muito. Então, assim, idealize aquela mãe solo que vende, por exemplo, capinha de celular no centro da cidade, que hoje não está podendo vender, que está tentando conseguir receber o auxílio do governo, idealiza. O nível de estresse que está essa mulher. Então, assim, esse número, que
com certeza, ele não é 100% real, mas ele é próximo dessa realidade. Que história essa mulher carrega ali? Eu não posso, é aquela história, não posso monstrificar essa mulher. E, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer algo por ela. Eu tenho que buscar ajudar de alguma forma. Por isso que eu gosto desse bate-papo aqui, Dani, da gente estar levando esse contexto de pais e mães solos, porque a intenção desse bate-papo nosso, para quem está assistindo a gente, é de dizer assim, primeiro, que o teu problema é mais comum do que possa parecer. E que a gente tá junto, assim, que se perdeu a cabeça, porra, é foda, mas No seu caso, vamos para onde você aqui. recorreu, Manuel? Quando você se viu ali, né? Se identificou. Um cara machista, pai sozinho, agora com duas meninas na mão, uma de 2, uma de 12. E a sua Família, Dani. ex-esposa, sei lá, se Família, família, Dani. ausentou daquele Família. lugar da mãe. Como é que você Família, se família. estruturou? Família, Dani. Minha mãe, minha irmã. Eu tenho uma madrinha que ela é uma grande mãe minha. Eu digo que ela é minha segunda mãe. Então, essas mulheres, aliás, eu sou cercado de grandes mulheres, assim, né? Além das minhas duas filhas, tem Vivi, tem minha mãe, tem minha irmã, tem minha tia, que Nenhum são homem? pessoas que me deram. Hã? Nenhum homem fazendo parte desse grupo? Pô, não, Não. não. Então, Você vê que assim, loucura. Nessas horas, cadê os amigos? Para ali dividir, né? Nessas horas, quem Dani, recorre são as mulheres. são as mulheres. Por isso, inclusive, Dani, que é muito difícil eu conseguir chegar em relação a ser caba macho. Eu consegui ir direto no homem. Eu consigo ir direto no homem. Está passando um carro, está fazendo uma zoada nada aqui. Deixa eu fechar aqui a janela. Pronto. Eu só consigo ir direto no homem quando eu falo com homens, meninos de colégio de 17 anos, de 15 anos, com esses meninos mais novos. Eles estão mais abertos a ouvir e bater um papo sobre isso. Agora, pessoas mais da nossa faixa etária ali, ou mais velhos, Dani, quase que 100% é através das mulheres. São as mulheres que pegam e dizem, escuta, não precisa gostar não, mas só escute, só se pergunte. E é através delas que eu consigo chegar nesses outros homens assim. Né? Então, por isso que eu digo que o papo de empoderamento feminino é um papo que pode ser chato no ouvido de alguns, mas é um papo muito importante. Porque ele veio Sim, para com certeza. tirar a gente de uma zona de conforto e transformar e ajudar, através dessa discussão, a trazer assuntos importantes de forma muito natural, de forma muito leve, com o objetivo de sermos humanos, antes de tudo. Né? Você ia falar alguma coisa? Desculpa, Dani. Não, eu estou pensando aqui, hoje, né? Como é que a gente poderia definir e até separar também, pela questão do feminino e no masculino, a função do pai. O que que difere um pai solo de uma mãe solo, assim, numa criação? Que a gente poderia falar? Como é que você identifica como é que são umas mães sozinhas e uns pais sozinhos? O que que muda? A Dani, a Dani tem muito. Para a mulher é mais difícil, Dani. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Primeiro que, por si só, fala de Brasil, não fala de mundo, tá, Dani? E também não vou falar. E tudo que eu falar aqui, também, por favor, não generalizem, né? É, Há suas exceções. Mas ser mulher e ser mulher aqui no Brasil é muito difícil. Então, por exemplo, a primeira vez que uma amiga minha, a gente andando no centro, ela quis atravessar a rua para a gente ir para uma coisa que era na esquina aqui na minha frente. Eu não entendi por que ela quis fazer isso. E depois, quando a gente chegou lá, eu disse, por que você fez isso? Porque você não estava aqui do meu lado. Ela disse, não, porque ali tinha uma obra. Eu não queria passar na frente daquela obra, porque já ia não tá me ficar. entendendo. Exatamente. E repare, como é confortável para a gente. Eu disse, cara, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Então, tem vários contextos Eu sociais que para a sinto, mulher por por si exemplo, só é eu mais sozinha com difícil. meu filho, eu vou dizer, a gente falando estamos falando das dificuldades enquanto pais e mães sozinhas, né? Eu gosto de fazer muito passeio com o Kauai pela natureza e tal, mas, por exemplo, um passeio que eu adoro fazer é trilha cachoeira, levar o Kauai na trilha da cachoeira, mas eu só posso fazer esse passeio se eu tiver algum homem comigo. Ou quando eu vou com o pai do Kauai junto, todo mundo, ou quando eu tenho alguns amigos para não ir sozinho, porque eu sou mulher. Já é um passeio que ele faz sempre com o pai dele sozinho. Então, É, assim, nesses momentos eu sinto muita falta
de ter o homem do lado, assim, no contexto ali de passeios em família, porque para a mulher é realmente mais difícil. Às vezes, tipo, eu já E é tive outro dia mesmo. uma briga aqui com o vizinho, que o vizinho super me desrespeitou por causa de que meu cachorro fugiu e fez cocô lá do outro lado em frente à casa dele. E eu tava ali com o Kawai andando de skate, não vi. E ele veio, cresceu pra cima de mim, mas tipo, encostou nariz com nariz e me esculachou. O Kawai ficou branco, com a boca branca, assim, muito nervoso. Naquele momento, a vontade que eu tinha era de tacar o skate na cara dele, mas Dá vontade. entendi a situação, o drama, meu filho assistindo um domingo à tarde, eu me senti super constrangida. E naquele momento eu pensei, duvido que se eu tivesse com o marido aqui do meu lado, ele teria me tratado assim. E fui pra cá. Falei, olha, pedi desculpa, falei, não discuti, falei, Cauê, vamos pra casa. O Cauê chegou a tremer a mãozinha, você ficou muito nervoso. E na época, no dia seguinte, o pai dele veio buscar e eu contei pro meu ex-marido, que foi lá, que bateu na casa do vizinho, chamou o vizinho para conversar, e o vizinho virou outra pessoa. Ficou super, Mansinho, né? baixou a voz, me pediu desculpa na frente dele, não sei o que, mudou o comportamento. Então, assim, eu digo, pra gente, também não sei quantas mulheres vivem esse tipo de situação, mas enquanto mulher também vivemos, às vezes, situações complicadas que eu sentiria nesse momento a falta de ter um pai ali, uma coisa até para poder trazer uma segurança que fosse física ali, né? Para o meu filho naquele momento. É. Covardia da parte dele, né? Covardia total Assim, da são parte dele. constrangimentos diferentes, né? Você passou um É, constrangimento da estranheza, de você estar ali, aham, presente, isso. e a gente passa outros E, tipos de constrangimento. por exemplo, banheiro em shopping masculino que tinha trocador, você não encontra. É, Então, para mim era terrível, porque eu estava com Maria Clara pequenininha, fez cocô, eu vou trocar a fralda. Vou trocar a fralda onde? Aí eu tinha que ir na tarde da alimentação, também eu fazia de raiva também, eu fazia na tarde da alimentação, botava em cima da mesa, abria o negócio todinho, era. Ainda ficava na frente do quiosque da McDonald's, o pessoal pegava aquele sorvetinho assim, eu ficava só olhando para cada pessoa aqui, só de raiva, para tirar aquilo ali. Mas, enfim, é difícil. não, Então, você são os falou isso, eu pequenos. lembrei coisas simples, né? Tipo, eu que sou mulher, quando o Kawai pela primeira vez tirou a fralda, né? A gente na rua, e ele quis fazer cocô, já foi para mim uma enrolação para forrar o vaso. E aquela coisa que a Pois mãe passa no é, primeiro momento, a gente tá cheio de bolsa, com fórmula, com a mamadeira, com não sei o quê, e várias roupas, fralda, e de repente a criança no meio da rua quer fazer cocô, e você tem que, pela primeira vez, forrar o vaso, não sabe como é que vai botar a criança sentada. Eu fico imaginando um pai de menina que toda hora quer fazer xixi, e a menina senta no vaso para fazer xixi toda hora. não sentava Eu não. sempre penso Eu assim, nesse segurava. duvido que esse pai tá forrando o vaso. Eu duvido. Não, eu forrava o vaso, que Olha parecia aí, uma noiva. preconceituosa. Eu olho pro pai e falo, duvido que esse pai forrou o vaso. Não, forra o vaso sim. Forra o vaso, parecia uma noiva, botar aquela grinalda, né? Mas ainda assim eu não sentava totalmente. Eu segurava elas mais ou menos assim, né? Fazia uma cadeirinha, fazia, eu balançava ainda aqui um pouquinho ainda, botava em pé para limpar e organizar. Enfim, são vários desafios que pais e mães solos passam, mas ainda assim, eu ainda acho que para mulher, acho não, para mulher é mais difícil. Inclusive, Dani, existem mães solos que estão em seus relacionamentos com os pais dos seus filhos. Que isso, para mim, é o que mais me dói. Mais do que a situação como a nossa, por exemplo, que decidiu o não continuarmos morando juntos. Porque essa solidão dentro de casa, em especial quando você tem uma criança ainda de colo, onde está na fase do puerpério de amamentação, é mais difícil ainda. Porque você sabe que o puerpério é uma. Porra, você saiu de uma bomba hormonal, para depois tira aquela placenta, aquela bomba hormonal vai lá para baixo, você não dorme, racha bico do peito, né? Enfim, e para o homem que passou 5 dias ali e depois vai para casa, o trabalho, na verdade, é um refúgio. Sim. O trabalho é um Respiro. refúgio. É. Né? O trabalho, na verdade, é uma grande fuga, muitas vezes, para a gente. Isso é uma verdade. Por isso que eu sou a favor da licença parental. Tanto o homem como a mulher tirar ao mesmo tempo. Para que se ajudem. Mas, enfim, e para completar, o homem ainda se acha o gerente de peito, né? Porque a única diferença biológica entre homem e mulher é que não consegue amamentar. De resto, a gente faz tudo igual, papai. Exatamente. Então, esse cara simplesmente pega ali,
não, ele tá chorando, é porque ele quer o leite. Eu não tenho leite, é com você. Aí joga Pra para a mulher. mulher aquilo ali e ainda fica ali, deu todinho, foi até o final, porque no final fica o colostro. É, Você tem que dar até o final. Ô, porra, sabe? Então, eu acho que pra gente, na verdade, para pai solo, uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que fazer um pouco mais do que 50% para conseguir pelo menos igualar essa linha com as mulheres ali. É o que eu falo, não é nem igualdade, é equidade. A e gente tem outra que dar um pouco a situação mais. que, de pais solos é essa questão que você falou quando entra uma pessoa nova. Isso eu imagino que tanto para o homem quanto para a mulher é bastante complicado. Quando você já, né, você é um pai presente, uma mãe presente, que estão ali na situação sozinho com seus filhos. E paralelamente estão desenvolvendo a sua vida enquanto homem, enquanto mulher, entrando em um novo relacionamento. Como é difícil introduzir uma outra pessoa dentro da vida dos seus filhos. Até porque você não sabe, né? Se você vai estender esse relacionamento, se é só um namoro e vai acabar, e aí você está apresentando uma pessoa nova para o seu filho que daqui a pouco não vai estar mais ali. Então, como é complicado você, né, introduzir uma pessoa dentro da família, assim, né? Quando você conseguiu o seu lugar ali, né? Enquanto pai, enquanto mãe, você construiu um universo, né? Solo, Pois você e é, seus filhos. Dani. E assim, e até que fique claro, assim, não existe muito certo ou errado nesse quesito, não, Dani, na minha concepção. Eu acho que vai muito do momento, vai muito da sua entrega nesse relacionamento, vai muito do sentir essa responsabilidade. É um risco sempre. É um risco sempre. Qualquer relacionamento é um risco. E Sim. você, quando é pai ou mãe solo e começa um relacionamento, você. A primeira pergunta que você faz, em que momento eu vou apresentar ou de que forma eu vou apresentar? É um amigo da mamãe, é uma amiga do papai, tá? Mas essa amizade, até onde eu posso começar a colorir? É um processo, Dani, sabe? A Maria Clara, a primeira vez que viu a Vivi, ela ainda pequenininha, né? 2 aninhos um pouquinho ali, ela sentou no colo da Vivi, no primeiro momento que ela viu Vivi, primeiro momento. Ela fez, eu quero ir para casa de você. Ainda falou assim, de você, eu quero ir para casa de você. E aquilo para mim pode parecer besteira, mas aquilo ali para mim foi Receptivas. totalmente sabe? Aquilo As para mim crianças são foi muito receptivas, né? Muito. muito, muito, Eu muito. acho que elas se colocam num lugar de tipo assim, eu vou ser muito agradável, porque eu quero, né, a mamãe, o papai, que você seja feliz. Então, assim, ela não tá ali para atrapalhar, ela tá ali para contribuir. Eu sinto isso muito. Não sei se você sentiu isso com as meninas, mas eu sinto isso muito com o Kawai. Ele sempre é muito receptivo com todo mundo, porque ele não quer ser um problema, não quer. E eu, não sei, eu, enquanto mãe, sempre boto ele em primeiro lugar. Então, se eu tô com uma pessoa que eu sinto que tem qualquer atrito com ele, já para mim acabou na hora. Já não. Ele. Você, não sei se é por essa coisa da gente ter criado esse desenvolvimento. Não, não sei, é muito particular, né? Porque tem gente que até bota a pessoa que está chegando com mais importância do que os próprios filhos, né? O que é Uhum. gravíssimo. Mas essa medida aí, né? É muito dia a dia, Dani. É como eu falei, ser pai e ser mãe por si só é uma reciclagem diária. Reciclagem mesmo. Né? E ser pai e mãe solo, eu acho que essa reciclagem passa, ela passa 2 vezes no ciclo da reciclagem para poder sair algo ali. Porque é muito momento, Dani, é muito respeitar, é muito a sua vontade de arriscar, tem muita coisa envolvida, né, naquela situação. Então, assim, para você, mãe, para você, pai, que está nesse momento, é, é você que vai ter que se responder, não tem uma fórmula mágica para isso. Né? É entender todo relacionamento é um risco e a gente acha que aquela pessoa é aquela pessoa maravilhosa e no final das contas não é. Ou então ela é maravilhosa, mas com a minha filha ou com o meu filho ela não é. Eu E sinto que as isso mães e pais solos acabam que dividem muito o que eles vivem muito mais quando estão sozinhos ali naquela criação com os filhos, do que quando você tem o pai e a mãe dentro de casa, né? Assim, ou as duas mães. A gente está falando do conceito família, né? Não é aqui, não é pai, mãe, mas os pais, né? O casal, né? Que divide uma responsabilidade. Quando você está sozinha, a criança participa muito da sua vida particular. Então ela te totalmente. suga em tudo, ela sente o que você sente. É muito louco isso, assim.
A gente não tem muito tempo de live. Ah, esse papo voa, né? Ai, meu Deus. De Eu novo. achava legal a gente levantar aqueles projetos que tem projetos Vamos muito sim. legais. É, Eu fiz até uma colinha aqui dessa é vez para não isso, vamos esquecer desses falar. 4 projetos. Porque são 4 projetos que eu descobri nessa época de que a gente está passando de quarentena, que são projetos que estão dando grande suporte às mães, mas em especial às mães solos. E aí tem o projeto que é o Mães da Favela, que é da CUFA, e tem um que eu achei incrível, eu vou falar dos 4, mas tem esse que eu achei incrível, que é Segura a Curva das Mães. Que até o nome eu achei interessante, porque nessa época de Covid se fala muito da curva, né? É, Estamos chegando no pico, estamos chegando. E a ideia foi uma analogia que fez, trouxe até uma leveza para esse momento, que é segura a curva das mães. Quer dizer, segura o crescimento dessa união que a gente está tendo. E é muito interessante, que foi do Coletivo Massa e do Instituto Casa Mãe, onde eles dão suporte não apenas financeiro, mas também emocional para olha, essas mães que estão ali sozinhas. Então é muito importante, Dani. Inclusive, já começaram até a incentivar algum projeto de lei onde esse apoio do governo federal seja um pouco mais perene, seja um pouco mais esticado para essas mães. Que, inclusive, abrindo um parêntese aqui, essa ajuda de R$ 600 tinha dentro do seu escopo pais também que são solos e chefes de família. Isso foi cortado pelo presidente. E quando talvez foi pela quando própria faz estatística mesmo, né? Da maior de 80% de ser mãe, né? isso. Ainda assim, Dani, a gente não Porque pode imagina o que é ter desconsiderar. pai pegando isso aí sem cumprir o papel de pai, né? Pois é, bastante, bastante. Então é por isso que também a gente surge, por isso que o Secador Mais também existe. Porque uma coisa, inclusive, que eu quero muito fazer é dar esse apoio também jurídico e financeiro a esses O Ser homens, assim. Cabra-Macho, gente, é o projeto dele, para quem entrou na live aí depois, para entender. A gente está falando agora de alguns projetos muito legais que dão suporte, dão apoio para as mães que estão nessa criação dos seus filhos Isso, sozinha, né? Sem a ajuda do pai. O que é muito importante, né? muito. Que é o que a gente E também, fala, como é o remédio, né, para essa desestruturação, todo esse desequilíbrio que estamos entre maternidade e paternidade, onde as mães assumem muitas coisas sozinhas na ausência do pai. Mas a gente tem que destacar o que é muito importante, a causa disso tudo, né? Por que que hoje tem tantas mães nesse processo sozinhas? Então é porque existe um problema ali com os pais. Então é muito importante que tenham projetos de apoio a essas mães, mas é muito importante que existam projetos para que esses pais não continuem fazendo e abandonando suas famílias da forma que está acontecendo. Então, o Ser Cabra Macho é um projeto que eu considero, não um projeto seu, Manuel, muito importante, porque os homens, além deles não ter essa comunicação entre eles e não ter esse hábito de buscar ajuda ou de buscar um direcionamento ou de ter essa clareza de entender que eles têm um problema, né, quando eles abandonam os seus filhos, a sua família, se você não cuidar, né, da cura, se você não cuidar da causa do problema, da causa. cuidar só Isso. do machucado depois não adianta, né? Como você falou, está colocando só o band-aid, mas não cuidar daquilo que evita a queda, né? Exato. Até você citou isso quando a gente conversou. Exatamente isso, assim. Tratar do efeito, mas sem tratar a causa. E o homem é o grande culpado. O machismo é o grande culpado, na verdade, por tudo isso. Nós somos, mas também somos parte da solução, né? Exato. Então a gente tem que, em vez de criar essas barreiras daqueles feminismos mais extremistas, onde separa mais do que une, a gente tem que se unir realmente, entender que o feminismo é uma união de lados, criar pontes e não muros. Enfim, e só para finalizar, na questão Projetos. dos projetos, tem o Impacto de Vidas Pretas, que é muito legal também, e o Fundo para Mães Trabalhadoras Informais, que é pelo Vaquinha, aquele portal Vaquinha. Uhum. Então, repito, Ah, Fundo legal. para Mães Trabalhadoras Informais. Muito legal esses 4 projetos. Destaco o Segura a Curva da Mãe, foi realmente bem interessante. Esse é um trabalho que eu acompanhei um pouco mais assim de perto, do Coletivo Massa do Instituto Casa Mãe. E Estamos Dani, terminando o tempo. A gente tem aí na live aí presente alguma mãe que leva, né, a vida sozinha aí cuidando dos filhos ou algum pai que gostaria de perguntar alguma coisa, aproveitar agora
que a gente já está chegando aqui no final da live. Agradecer mais uma vez, Dani, todo o seu carinho. Toda a Eu que quero atenção te com... agradecer, Manuel. Muito obrigada, assim, por ser uma referência masculina, uma referência paterna, que viveu, assim, na pele essa experiência. Você consegue enxergar os dois universos, né? Do homem, quando não consegue nem enxergar esse lugar. E você passou por essa transformação, né? De encontrar um posicionamento enquanto homem perante a sociedade e cumprir o seu papel ainda sozinho, né? Sem uma mãe presente no lugar do pai. Então, você é uma grande referência, e não só por você, mas por você ter hoje um projeto em que você traz outros homens, né? Para poder viver essa experiência. Então, muito obrigada por Eu que compartilhar aqui com agradeço, a de gente. verdade. Agradeço de verdade a oportunidade. A gente tem só começando o trabalho, né? A gente tem muita coisa para falar ainda. A nossa intenção não é ensinar homens a serem homens, mas sim a serem seres humanos primeiramente. Então, que a gente Perfeito. realmente consiga seguir por essa linha, de sermos humanos, depois sermos homens mais sadios e mulheres mais sadias também. Vamos sim, Dani. Obrigada a Um todos. beijo. Boa noite e até Deus te já. abençoe.